versículo 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Irmãos, vamos trabalhar em 3 etapas desse tema. Amém? 3 etapas, a qual eu peço para que todos não fechem sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Amém? Acharam? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. E assim eu vou estar lendo. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Amém? Pode se assentar glorificando ao santo nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu vou ser bem objetivo e peço que vocês prestem atenção, a qual, irmãos, vamos analisar e vamos entender uma parte, a qual muitas pessoas que estão aqui conhecem sobre a história de Davi, o menor entre sua casa, o menor entre os seus irmãos. Irmãos, vamos compreender aqui que já foi falado sobre Saul, a qual ele foi separado tão somente por Deus também, para que governasse. No início, como sabemos, Saul até ia bem, mas infelizmente desobedeceu algumas partes que não era para ser desobedecida. Irmãos, eu quero que você venha entender que neste exato momento aqui, Saul não estava dependendo mais de Deus, porque o Espírito Santo já não estava mais com ele, porque o Espírito Santo de Deus já não se fazia mais presente em Saul. Então Deus simplesmente vai mandar para que Samuel vá até uma cidade, vá buscar Jessé em uma certa cidade. Encontrando um Jessé, simplesmente ele vai chamar a muitos dos seus filhos, e simplesmente vai chamar vai chamar outro, vai chamar outro, e certamente não vai ser aquele a qual Deus vai separar. Estou resumindo para que não venha tomar muito tempo. Irmãos, eu quero que você venha entender que a partir do momento em que agora Samuel vai simplesmente olhar para todos e vai dizer que não era aqueles a qual Deus tinha escolhido, Samuel pergunta: já acabaram? No meu está mancebo, mas não sei no seu. Mas vai falar: já acabaram os seus mancebos? Ou melhor dizendo, já acabaram os seus jovens filhos? Aí ele vai dizer: não, ainda falta ainda falta o pequeno, ainda falta aqueles que apacentam as ovelhas, ainda falta aquele que está no pasto apacentando ovelhas. Irmãos, eu quero que você analise aqui, porque agora vai ser chamado a Davi, e agora vai começar um dos seus ministérios, porque simplesmente Davi vai ser ungido por Samuel. E agora começa a parte da unção, irmão. Agora começa a parte da responsabilidade, a qual Davi vai ter que ter, porque o óleo já tinha descido sobre a cabeça dele, para que ele fosse rei, mas mesmo assim, havia uma grande responsabilidade, a qual Davi estava carregando. Irmãos, e o que é que isso tem a ver, irmãos? Resgatando a unção perdida. Você vai compreender, porque agora, irmãos, Saul, ele vai ficar atormentado pelo Senhor mesmo. O Senhor vai lançar um espírito maligno sobre a vida de Saul, irmãos, a qual ele vai se atormentar, a qual ele vai endemoniar, irmãos, e os seus soldados não vão saber o que fazer. Mas agora eu quero que você analise uma parte. Que parte é essa? Davi foi ungido. Davi agora teve uma certa responsabilidade, a qual nenhum outro dos seus irmãos tinha. Irmão, mas os irmãos de Davi eram de guerra, mas não poderia executar aquilo que Deus queria na vida de Saul. E pera aí, Saul, irmãos, estava atormentado por um espírito, ou seja, sendo espírito, não tinha homem forte, não tinha homem em combate que poderia simplesmente combater a Saul, porque até
então Saul também era homem de guerra, e agora ele endemoniado, ele estava ainda mais forte. O que eu quero te dizer é que agora Saul, depois que Davi é ungido, a responsabilidade recai sobre Davi. O que é que acontece, meus irmãos? Simplesmente aquele que estava encontrado apacentando ovelhas vai ser aquele que vai acalmar o endemoniado. Será que você me compreendeu? Aquele a qual estava apacentando ovelha vai ser chamado para acalmar a Saul. Será que você me compreende? Você, irmãos, agora vai recair sobre a vida de Davi a unção está sendo usada, a unção, o poder de Deus está sendo usado, porque um dos seus serventes de Saul vai a perguntar se não tenha um que possa acalmar Saul, e um vai dizer: tem um que toca harpa, e sobre as suas harpas sai como um som de suave, sai como um som a qual pode se agradar. Aí ele vai dizer ainda que esse é bom moço, esse é um moço a qual as palavras são boas. Sabe o que esse rapaz vai fazer? Então chama esse para acalmar Saul nos seus momentos difíceis. Irmão, será que você vai me compreender? Agora chega a parte em que Davi vai ter que usar a unção que Deus deu para ele. Agora Davi vai ter a responsabilidade. Você vai compreender isso aqui. Por quê? Porque Davi foi ungido, mas sabendo que havia um rei que não estava sobre o comando de Deus. E Samuel, irmãos, vai e unge a Davi. E o que é que Davi faz? O rei vai acalmar o rei que estava no trono. É o início. Este é o início de uma parte. Qual é, irmãos? Davi como rei vai acalmar o rei que está endemoniado, irmãos. Davi como rei vai acalmar com sua harpa aquele que estava endemoniado. Irmãos, será que você pode me compreender? Por quê? Porque simplesmente Davi não estava amando de outro. Davi não estava amando de um homem, não. Davi estava amando de um rei dos reis. Qual era? Primeiramente, Samuel vai perguntar: Senhor, como poderei eu ir lá? Será mesmo que ele, se eu for, ele não vai? Olha o que Samuel vai dizer, irmãos. Se ele fosse, as pessoas não desconfiariam, ou o rei mesmo não desconfiaria. Mas Deus dá toda a estratégia para Samuel, irmãos. Agora você vai ver, depois você lê em 1 Samuel, a qual que Deus vai falar, e o jeito que Deus vai mandar é Samuel ir para ungir Davi. Irmãos, agora você vai compreender, é que Davi exerce a sua unção, exerce o poder de Deus sobre a vida dele. E qual era o poder de Deus na vida de Davi? Toda vez, vamos dizer, toda vez que Saul queria acabar com tudo, toda vez que Saul queria matar alguém, chama Davi, porque ele vai saber acalmar. Chama Davi, porque ele vai saber sustentar o que Saul está passando. Será que você vai me compreender aqui, irmão? Será que você está me compreendendo? Porque antes Davi era o menor da casa, agora ele é usado para acalmar um rei. Será que você me entende? Porque não era qualquer rei, não era um reizinho, não, era um rei a qual o povo separou, e Deus separou para que reinasse. Mas esse rei não foi de acordo com os planos de Deus. E o que é que você quer dizer, irmãos? Da primeira viagem, simplesmente Davi fica colado a Saul. Por quê? Porque todas as vezes em que Saul ficava perturbado com o espírito maligno que o Senhor pôs sobre ele, toda vez que acontecia isso, Davi teria que estar presente para acalmar Saul. Se não tivesse Davi, as pessoas poderiam sair da frente. Por quê? Porque Saul acabaria com tudo. Saul acabaria com todo o
seu reinado, porque estava com um espírito opressor, um espírito maligno. E o que é que vai se conceder? É que agora, irmãos, Davi toda vez ele usava a unção que Deus pôs sobre a vida dele. Irmãos, e que unção é essa? A unção do Espírito de Deus. A própria Bíblia vai dizer, irmãos, que o Espírito Santo de Deus estava sobre Davi, porque a Deus estava afastado de Saul. Ou seja, o Espírito Santo de Deus estava repousado sobre a vida de Davi. Será que você está me entendendo? O Espírito Santo de Deus está repousado sobre minha e a tua vida. O Espírito Santo de Deus está nos guiando para fazer aquilo que Ele quer. Será que você entende? Escolhido não tem escolha. Escolhido vai ter que fazer aquilo que Deus quer. Escolhido vai ter que fazer aquilo que Deus manda. Escolhido não tem chance, porque vai tocar harpa, Davi. Vai tocar harpa, Davi. Porque eu vou te usar para acalmar a multidão. Eu vou te usar para acalmar a multidão. Será que você me compreende esta noite? Deus está dizendo: eu vou te usar para acalmar a multidão. Multidão que você não conhece, multidão que você não sabe, multidão que você não nem desconfia. Deus vai te usar para acalmar. Mas, irmãos, isso eu vou fazer com o quê? Com a unção que Deus te der. Aleluia. Uma maravilha falar de unção, né? Porque unção, poder de Deus, e poder de Deus, irmão, não é brincadeira. Porque vamos analisar aqui com a nossa mente sábia. O próprio Senhor enviou um espírito maligno sobre a vida de Saul, e o próprio Deus mandou Samuel ungir Davi para acalmar. Eita glória! Para aí, irmãos, há uma contradição, porque o próprio Deus lança sobre a vida de Saul um espírito maligno, e é o próprio Davi, ungido por Deus, que vai acalmar Saul. Irmão, pera aí, mas se foi Deus que colocou o espírito maligno em Saul, o mesmo Deus usou Davi para acalmar o que... Irmãos, se isso não é poder de Deus, eu não sei o que é. Sabe por quê, irmãos? O mesmo Deus, olha só isso aqui, para você, Deus, que não é tremendo. O mesmo Deus é que simplesmente colocou tormento sobre Saul. Foi o mesmo Deus que mandou Samuel sair da terra dele. Vai e unge um menor de casa. Para quê? Vai acalmar o rei que eu coloquei no espírito de tormento. Irmão, não, para aí. Se você acha que isso não é poder de Deus, eu vou te contar mais algumas coisas, irmãos. Porque não tem como. Por quê, irmãos? Porque é uma coisa impressionante a qual nós vem e fica pasmado. Por quê? Irmãos, foi Deus que colocou o espírito de tormento em Saul. Sim, e aí, irmão? Foi o mesmo Deus que mandou Samuel sair, unge Davi. E o que acontece depois que Davi é ungido? Olha só, Davi não era escolhido para nada. Olha a importância da unção. Davi não era escolhido para nada. Bastou ele ser ungido às ofertas. Irmão, ungir é só no óleo. Rapaz, ungir para ser algo é uma coisa. Ungir para ser escolhido e separado de Deus é outra. Por quê? Isaías, Davi não era separado para nada. Da hora, Davi não era escolhido para nada. Bruno, Davi só ficava apacentando as ovelhas do pai. Ninguém procurou Davi antes. Ninguém procurou Davi antes da unção. Davi nunca foi procurado ou escolhido para nada, André Valdo. Deus manda Saul, seu rei,
Deus manda e pergunta para o povo, porque o rei, pronto, é esse rei, é esse rei. Estava tudo indo de acordo. Para aí, irmãos, Saul não era, a Bíblia não vai dizer que era separado para nada. Saul não era separado para nada também, irmãos. Saul não era escolhido para nada. Saul não era arquitetado ou planejado para ninguém. O povo, Deus pergunta, ou melhor dizendo, Samuel pergunta, e Deus pergunta se o povo quer um rei. O povo diz: eu quero. Mas antes disso, Saul não era escolhido para nada. Saul não era arquitetado, ou melhor dizendo, procurou nada, irmão. Ninguém procurava Saul. O povo diz: eu quero um rei. Deus fala: vai ser rei, Saul. Pronto. Saul, em vez de esperar, ou melhor dizendo, aproveitar a oportunidade, não. Ele era rei, ele era ungido, ele era separado. Antes disso, Saul não era nada. Mas o que é que acontece? Desobedece, não faz os planos do Senhor, não faz aquilo que Deus quer. Deus faz, tirou o som, tirou tudo, não tem mais nada. Saul não era escolhido para nada, irmão. Agora o que tem a ver com Davi? Davi, antes do seu óleo descendo sobre a cabeça, sobre rei, para ser rei, não era escolhido para nada, é o menor. E se bobear, entrava sobre as portas dos fundos para comer o resto dos seus irmãos. Não tinha nenhuma oportunidade de vida para Davi, irmãos. Não tinha nenhuma oportunidade de vida para Davi, porque ele só apacentava as suas ovelhas do pai. Então não tinha oportunidade. Os irmãos não queriam saber de Davi. Samuel chega, unge Davi, surge a oportunidade. Será que você está me entendendo? Samuel chega, unge Davi, tem oportunidade. Você entendeu? Antes da unção não tinha nada. Depois da unção surgiu a oportunidade. Antes da unção não tinha nada. Depois da unção surgiu a oportunidade. Para aí, Saul, aconteceu o quê? Antes da unção não tinha nada. Depois, antes da unção não tinha nada. Depois, pronto. Saul, antes da unção não tinha nada. Antes de ser escolhido para rei, não tinha nada. E o que acontece depois de ser rei? Oportunidade. Se junta para quem não é para se juntar. Saul se junta para quem não deveria se juntar. Se espalha para quem não deveria se espalhar. Procura quem não deveria procurar. Se ajuda para quem não deveria se ajudar. Saul perdeu o trono somente porque da desobediência ou porque das más companhias. Para aí, irmãos, Saul perdeu o trono porque ele perdeu as más companhias ou porque não fazia, não ouvia a voz de Deus. Para aí. Agora vem Davi. Você não pense que é à toa, não, irmãos. O primeiro rei fracassa. E Deus sabia que ia fazer a mesma coisa. Ele ia fazer. Saul ia fazer a mesma coisa. Ainda que Deus perdoasse, Deus sabia que Saul ia continuar. Agora Davi simplesmente, Deus chama, levanta. Antes da unção, sem oportunidade. Depois da unção, com oportunidade. Será que você está me entendendo? Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que o Espírito de Deus, após que Davi foi ungido, se apossou dele. Ou seja, você está entendendo? Depois que você aceitou a Jesus, vai vir a oportunidade. Depois que você aceitou Jesus, vai vir proposta. Por que não veio antes? Você não estava ungido, você não estava separado, você não estava com propósito. Depois que você foi ungido, vai ter propósito, vai ter oportunidade, mas não vai. E não fracassa aqui, e não vai para fora, e não se separa.
antes da unção, ninguém queria saber, ninguém falava, vai ser fracassado, isso ali é um pé rapado, isso ali não presta. Depois que tu volta para a igreja, ou tu entra na igreja, É assim mesmo, Jesus. está diferente. Verdade. Irmãos, eu estou falando isso para que você entenda. Eu vou ir mais rápido para o tempo ser favorável para mim também. Irmãos, eu quero que você compreenda é que aqui simplesmente há oportunidades. Agora tem pessoas que agarram e outros não. E eu quero que você entenda, resgatando a unção perdida. Pronto. Aleluia. Agora, irmãos, Davi é usado tremendamente por Deus. Sabe por quê? Porque em tudo Deus usava ele, irmãos. E simplesmente Deus separou Davi. E ele foi separado também pelos homens, irmãos. Porque antes da unção não se havia nada. Antes da unção não se havia estratégia. Antes da unção não se havia oportunidade. Agora Davi se torna ungido de Deus. Davi se torna ungido e as pessoas começam a olhar diferente. Davi é ungido. Olha só, quando um mensageiro vai lá chamar Davi para que possa acalmar Saul, vocês acham que os irmãos não olharam não? Vocês acham que o pai não olhou não? Irmãos, eu não estou falando dentro da casa de Deus, eu não estou falando que você vai ser separado e você vai se exaltar e seus irmãos vão olhar para você e vai dizer, nossa, não faz isso não, certo? Não estou entrando nessa parte em que você vai entrar no lugar de destaque e seus irmãos vão dizer, nossa, e vai brilhar os olhos em você. Não, estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que simplesmente Davi, que não era valorizado depois da unção, depois de ser lapidado, agora sim ele é destaque. Será que você me entendeu? Tem muitas pessoas que estão te dando proposta agora, mas quando antes você não estava no caminho certo, você não tinha oportunidade. E porque agora na casa de Deus você está tendo oportunidade lá fora? Porque antes não tinha, agora tem. Será que a unção está fazendo diferença ou não está? Será que o poder de Deus na tua vida está fazendo diferença ou não está? Porque aqui você tem destaque, irmãos. Lá fora, as pessoas botam na sua mente que você tem destaque. Cuidado. Agora vamos para a parte resgatando a unção perdida. Livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 10. Ou melhor, capítulo 11, versículo 4. Segunda Samuel, capítulo 11, versículo 4. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela e já tinha purificado a sua imundícia. Então ela voltou para a sua casa. Irmãos, eu quero que você compreenda aqui, é a parte a qual Davi vai perder a unção. E unção perdida para recuperar é difícil, irmão. Eu quero que você entenda, a parte, Davi estava tudo indo bem, irmãos. Estava sendo usado, estava sendo separado por Deus, mas ele brilha o olho para onde não deveria. Beck cego. Ele vai brilhar o olho para quem não deve, irmãos. Ele vai brilhar o olho para a mulher já, meu Deus. Acabou Davi. Acabou a unção. Acabou o propósito. Acabou tudo, irmão.
aquela unção que Samuel tinha lá de entregar, acabou. O brilho estendeu. Irmão, não vem para cá dizer que não tem como resistir, porque no mundo dos atuais, a qual vivemos, a prostituição está demais, sim, mas impossível não é, difícil sim, mas impossível não. Sabemos disso pela parte de José, a qual ele sabia que era difícil, mas não era impossível, porque aquela mulher, eu não vou dizer que é uma cavalona, que é uma mulher bonita, que é isso, eu não vou dizer isso, irmãos, porque até então, graças a Deus, eu não estava naquele tempo, e eu não queria estar, mas eu não queria estar naquele tempo. Você tem ideia? Você tem ideia, irmãos? A qual nós sabemos que Potifar, irmãos, deu toda a autoridade para José dentro da casa dele, irmãos. Mas simplesmente ele não deu autoridade para a mulher dele. Simplesmente Potifar não deu autoridade para José falar: você pode ficar com a minha mulher. Não, ele não falou isso. Mas simplesmente aquela perturbada do diabo foi para cima de José, irmãos. Espera aí, existe bandeira ou não existe? Existe. Aquela mulher foi para cima de José. José não quis, José resistiu. E o que é que acontece? José vai para a prisão por algo que não cometeu, irmãos. Mas aqui é diferente. Davi brilhou o olho pelaquilo que não era dele, por um soldado que era companheiro e amigo, irmãos. Além de um adultério, cometeu um assassinato. Irmãos, o que é pregador, que você quer internalizar? É simples, irmãos. Não é impossível. Porque simplesmente, se você for olhar versículos antes ou depois, fala assim: então, o 3, enviou Davi e perguntou: por que aquela mulher? E disseram: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Não era a mulher de Urias. Olha aí. Davi faz o quê? Só olhando vazio. A mulher vai se banhar e o cara está olhando. A mulher está passando e o cara está olhando. A mulher está e o cara. Irmãos, acabou a unção, acabou o poder de Deus. Além de adultério, assassinato, irmãos, para pegar aquilo que não era dele. Será que você está me entendendo? Você está compreendendo que você não está matando outra pessoa, você está se matando. Além de desejar para você, você está matando tua alma, teu espírito. Tu está entendendo? Não é, irmãos, que ele não podia ter outras mulheres. Não, irmão, pera aí. Davi poderia ter todas as mulheres que ele quisesse, mas foi procurar que não poderia ter, irmãos. Davi poderia estar sobre a sua mulher, ficando de boa, ficando na dele, mas o poder de Deus saiu quando ele foi olhar para outra. O poder de Deus saiu na hora que ele foi desejar outra. Desejou na mente, meu irmão, na vida. O poder se acabou.
O milagre se acabou, irmãos. Eu acredito que se Davi fosse usado, ou melhor dizendo, se alguém chamasse ele para ser usado para tirar o demônio do corpo de Saul, o demônio ia para ele. Eu acredito nisso. Sabe por quê? Porque simplesmente Davi era rei, foi ungido, foi separado, foi instituído para dar exemplo, irmão. Ele faz o quê? Cada um está na guerra. O cara, ele fica e se deita com a mulher, irmãos. Olha só, ele se deita com a mulher. Ela nem resistiu, né? Olha para ele. Ela nem resistiu, nem falou socorro, socorro. Era rei, rapaz. O cara não dava. Ela nem resistiu. Que isso? Irmãos, simplesmente Davi ainda tem a cara de falar, depois que descobre todo o processo, manda Urias se deitar com a mulher. Vai esconder. Vai esconder. Manda Urias se deitar. Agora era tarde. O cara, sabe como? Agora matou Davi. O cara falou assim: não, meu rei, eu vou ficar aqui protegido do Senhor. Matou ou não matou Davi, irmão? Aí matou ele. Tu me deixa te matar. Foi mesmo. Quer esconder eu vou te matar. Irmãos, o rapaz, em vez de se deitar, se aproveitar, o rei mandou ficar com minha mulher, eu vou ficar com minha. Não, o cara falou: eu vou ficar aqui protegendo o meu rei. Eu vou aqui ficar guardando o meu rei. A segurança do meu rei em primeiro lugar. Irmãos, Manda o rapaz para a guerra, fica na frente. O rapaz não era para ficar na frente de tudo. Mas ficou, coitado. o rapaz, me perdoe, irmão. Todo cheio de um sono, né? Quem não faz? Me perdoe, irmão, me perdoe. Mas o rapaz morre. O rapaz morre. Só porque ele quis dormir. Natureza. Você está entendendo, irmão? O que é unção? Olha só. Existe, como sabemos aqui, a unção boa e a unção maligna, irmãos. Verdade. Você acha, agora, olha só, se unção é poder de Deus, uma referência de unção é poder, Davi estava usando sobre a sua unção, ou sobre o seu poder, a favor dele. Ele não estava usando mais para o reino, ele não estava usando mais para saciar, ou para ajudar o povo, com a unção que Deus mandou, não, ele estava usando a unção para se aproveitar. Verdade. Tem muita gente que se aproveita, né? Tem unção, ele acha que cura, ele acha que liberta, ele acha que trata, ele acha que cura, mas depois vai cobrar. É assim mesmo, gente. Ele acha, ele usa da unção que Deus deu para se aproveitar. Amados irmãos, eu quero mandar todos se colocar de pé, porque vai haver libertação e cura. Até tem cura, até tem libertação, mas o que é que acontece? Se aproveita daquilo que Deus deu, ou seja, não se aproveita para fazer o bem, ele aproveita para curar as pessoas e depois cobra pelo aquilo que não é dele. Certo? E com Davi, irmãos, o que aconteceu? Com Davi era para ele ajudar o povo, já que Saul não fez, era para Davi fazer, irmãos. E ele não fez, ele fez o quê? Botou o olho onde não deveria, a unção acabou. A unção acabou na mesma hora, irmãos, a qual ele desejou aquela mulher, aquela bandeja do inimigo. Aquela bandeja infernal, irmãos. Mas será mesmo que nós não podemos resistir? Ah, irmãos, eu não consigo. Lá ele não consegue resistir à tentação. Você não consegue. Então para que você nasceu?
não há frio. Não há frio. Se você diz, eu estou com frio, Deus tem um cobertor, irmão. Não tem como você dizer, eu não consigo. Deus tem um escape para a tua vida. Não tem como você dizer, eu sou falho, eu sou pecador. É mesmo, usa o pecado, vai. Usa o pecado. Diz que você é fraco, para você dizer, eu não consigo resistir. Diz que você é fraco. Eu não consigo resistir a ele, não consegue resistir à bandeja. Quanto homem, quanto mulher. Eu não digo, irmãos, somente mulher e somente homem. Como assim? Eu não digo a bandeja somente de uma prostituta. Eu não digo a bandeja somente de um prostituto. Mas tudo aquilo, meu irmão, que vai agradar teus olhos e vai te afastar de Deus, você simplesmente já tirou a presença de Deus da tua vida, irmão. Tudo aquilo que você falar que é em primeiro lugar, que não seja Deus, irmão, você já está adulterando, irmão. Tudo aquilo que você está colocando em primeiro lugar, que não seja a presença de Deus, você está adulterando sim, irmão. Aí a outra parte, se você deseja o que não deve desejar, você está falhando sim. E qual é a outra parte, irmãos? Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O rapaz teve unção, perdeu unção e agora está fazendo o quê? Será que você compreendeu? Para resgatar a unção que você perdeu, só se humilhando nos pés do Senhor. Se você perdeu a unção, se você perdeu a presença, se humilha nos pés de Deus, pede misericórdia a Ele, não fica calado, não fica desesperado, corre aos pés daquele que tudo pode fazer, irmão. Porque tem gente que perde presença, perde unção, perde tudo, mas é orgulhoso, é orgulhosa, não quer se humilhar aos pés de Deus, não quer se humilhar. Senhor, mas eu falhei, eu estou com vergonha. Mentira. Você não deve ter vergonha de Deus. Você não deve ter vergonha de clamar a Deus. Você não deve ter vergonha de buscar a Deus. É descarado, descarada. Isso é invenção da tua boca, irmão. Me perdoe a expressão, mas isso é descaração. Se você está dizendo eu não consigo buscar a Deus porque eu estou com vergonha do meu pecado, isso é safadeza, isso não é vergonha, isso não é temor, isso não é misericórdia, não é temor, não é nada. Isso é você que mas eu não consigo. Para aí, irmão, me perdoe aqui. Quando você quer uma mulher, você quer um homem, você vai dizer que não consegue. Me perdoe. Doutrora, antes, quando você queria uma mulher ou homem, você media esforços, você dizia que estou com vergonha. Falava isso? Caía matando. Caía com criança, não está medindo nem. Falava isso? Pensava duas vezes. Quando você queria marcar um encontro com alguém, presta atenção nisso aqui, deixa as crianças falar. Deixa as crianças falar. Para, deixa as crianças falar. Quando você queria ficar com alguém, me perdoe a expressão, irmão, vulgar. Você media esforços. Você dizia, estou com vergonha. Quando você botava irmão. Quando você pegava um copo de cerveja, eu estou com vergonha, quem vai ver. Quando você botava um cigarro na
boca você dizer que estava com vergonha. Quando você saía com seus amigos, com suas amigas, você dizia que estava com vergonha. E porque para resgatar o poder de Deus, o povo de Deus disse que está com vergonha. Porque para resgatar a presença de Deus, o povo disse que está com vergonha. Fala mais, Deus. Resgatando a unção perdida. Se você tiver vergonha, meu irmão, você não vai resgatar nada. Sabe por quê? Porque pessoas que dizem eu estou com vergonha de falar com Deus, porque do meu pecado, isso é mentira. Porque quando passa uma bandeja, é que olhar e você não tem vergonha. Quando passa um varão ou uma varoa que de lá do mundo, para não dizer outra expressão, você não tem vergonha. Será mesmo que você tem vergonha, irmão? Para buscar isso aqui? Resgatar o seu cansinho. Você tem vergonha para resgatar o que você perdeu? Para aí, irmãos. No relacionamento, um homem que não pega a mulher fica doido. Ele vai ter vergonha de procurar outra mulher? Ah, uma mulher, ela perde o marido, ela vai ter vergonha de procurar outra? Não vai ter não. Ah, mas é só vergonha, pastora, de procurar o som. É verdade. Poder de Deus ninguém quer. É verdade. Ajuda ninguém quer. Verdade, pai. Aquele ditado, né? Se conselho fosse bom, Vendia, se dava. Vendia. né? É. Porque, irmãos, Davi vai ser bem claro. E aqui esse livro, irmãos, é especial. Porque conta 3 fases de Davi. Ele recebeu unção e poder e autoridade. Quando ele chegava na presença de Saul, ele demoniava simplesmente, ele tocava a harpa, irmão. Ele cantava um hino maravilhoso, irmão. Aquele demônio tinha que sair da vida dele, de Saul. Mas o que é que ele faz? O que é que ele faz? Olha para quem não deve. E o que é que acontece? Perde unção, perde poder e autoridade. Oh, glória. Mas Davi aqui, há uma diferença, irmão. Porque Deus escolheu Davi e tirou Saul. Há uma diferença. Deus sabia que Davi não ia fazer de novo. Verdade. A outra coisa que Davi fez, contou o que não era para contar. É forte, Jesus. Tem muitas pessoas que dizem, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem contado de dedo, não conta quanto tem na casa dele. Não conta quanto tem na casa do Senhor. Foi você que trouxe? Toma, é certo. Foi você que trouxe, você que colocou nas cadeiras. Ah, mas está vazia. Você, pronto, conta as cadeiras que está vazia de novo. Você acha que não teve punição para Davi porque ele contou quem não deveria? Que se exaltar, contou o exército que tinha. Olha, eu sou forte, eu sou poderoso. Contou o exército que tinha. Não sabia. Aí tem gente na casa do Senhor, vem e quer contar quanto tem na casa dele, na casa do eterno, na casa do poderoso, na casa do grandioso. Irmãos, eu quero que você compreenda algo, a qual você deve entender. Não se deve ter vergonha de buscar a Deus, irmãos. Verdade. Vergonha é quando não buscamos. Verdade. Vergonha que quando chega a madrugada, eu não vou ser hipócrita com você, irmão. Porque até então, eu não sou o super-homem. Eu já fiquei muito triste. Chegava a madrugada, eu não buscava o Senhor, irmão. Chegava a madrugada, eu dormia, irmão. Isso aqui que é vergonha, irmãos. Isso é vergonha. Isso é motivo de você se vergonhar. Porque o Pai está esperando a sua
a voz e não tem, isso é vergonha. Por quê? Porque um filho que é ausente só quer se aproximar porque de presente o pai fica envergonhado. É forte, Jesus. Fica não? Fica sem ver teu pai, fica sem ver tua mãe. Verdade. Quando chega uma época de aniversário ou vice-versa, mãe, deu o que pra mim? Pai, deu o que? Você acha que você não deve ter vergonha? Tem que ter vergonha desses momentos. Que porrada, meu Deus. Que momento é esse, irmãos? A tua unção deve ser recuperada. Quem tem que buscar por você é os outros. Quem tem que buscar a tua unção é os outros. Quem tem que buscar o que você perdeu é os outros. Quem tem que buscar a presença que você não tem é os outros. Para aí, irmãos. Quem estava pedindo misericórdia a Deus era Betseba. Quem estava pedindo misericórdia a Deus era o filho de Jonathan. Então era quem? Davi. Pecou, ele mesmo buscou. Aí tem gente que perde aquilo que não tinha e aí quer se achar o bom ou a boa. Me perdoe, irmãos, se eu fui um pouco agressivo no meu falar. Me perdoe. Não foi por raiva minha, certo? Mas peço que me compreendam, a qual devemos compreender que não devemos ter vergonha em buscar a Deus, irmãos. Há um ditado no mundo a qual as pessoas falavam e falam ainda: vergonha é matar e roubar. Imagine na casa do Senhor. Vergonha é você sem ficar, sem buscar a presença dele. Você quer que a presença seja resgatada como? Se é você que não busca, irmão. Não tem como ter presença resgatada, porque se você for em Salmos 4, em Salmos 5, em Salmos 20, em Salmos 55, em Salmos 16, vice-versa, Davi vai estar clamando a Deus. Vai estar, se você acha que para buscar, você acha para recuperar a presença é fácil? Briga com tua mulher, briga com teu marido para tu ver se é fácil. Aí para os solteiros, briga para quem tu ama para ver se é fácil recuperar a confiança. Eu não digo nem de marido e mulher, briga para quem tu ama, para quem tu não perde a confiança. Você tem que insistir, você tem que começar a agradar. Irmãos, tudo é um modo, tudo é uma fase, a qual, se você perde a presença de Deus, ou melhor dizendo, nunca queira perder a presença de Deus, porque um homem sem a presença de Deus é um homem morto. Isso vale para homem e mulher, mas não queira perder a unção de Deus, irmãos. Se está difícil, procura quem busca, procura quem está buscando. Mas eu estou fraco, eu não consigo. Procura quem consegue, irmão. Nesse mundo é que estamos vivendo, não é uma hora de dar desculpa para não buscar a Deus. Resgatando a unção perdida. Se está perdida, recupera. Se está perdida, vai atrás, corre. Quando alguém quer buscar algo para si, vai atrás de qualquer. Não, no mundo celestial o povo não quer buscar. Se há uma proposta de emprego, o povo quer buscar, porque senão dentro de casa não tem comida. Se há uma proposta de trabalho, o povo vai atrás, acorda cedo, faz isso, faz o reboliço que for e consegue. Será que você não vai conseguir algo na presença de Deus, irmão? Verdade. Tudo é querer. Glória a Deus. Ela me falava, não sei se ela esqueceu. Você quer trabalho, mas você acorda meio-dia. Eu falava para mim, Paulo. Você quer porta de emprego? Ora, vocês oram. Mas vocês acordam tarde, acordam meio-dia, 2 horas. E era verdade, irmão. Acordava 2 horas, 11 horas, meio-dia. Acordava. Por causa de minha mãe. Maravilha, tudo na mão, tudo no prato. Era bom demais. Não sabia nem cuidar aquilo do feijão. Eu nem sabia. A água e luz. Não sabia de gás. Tomar banho de água quente ainda.
esquentava a água, botava torar. Minha mãe não se preocupasse. E eu tava, não tinha preocupação nenhuma. Aí, irmão, casei, já foi. Eu sei agora o que tem as minhas obrigações, irmão. Eu sei minhas obrigações. Agora pergunta o quilo do arroz para ver se você sabe da carne. Ai, irmãos. Sabe tudo de tudo. Sabe o que você analisa com isso? Tudo há um preço. Você não consegue nada de graça. Glória a Deus, aleluia. Porque você está pensando que é só chegar. Sabe o que eu pensava? Rapaz, eu vou namorar, eu vou noivar aí, está tudo de boa. Você consegue isso sem trabalhar, irmão? E tem que pagar o varão? Aí precisa mesmo. Você para casar? Papai, os caras não querem casar, só vai pra casa. Vai, segue. Para casar, irmão? Você está pensando que é fácil? A mesma coisa é na casa de Deus. Se a noiva não tiver adornada nem preparada, não vai subir. É verdade. Tudo há um preço. Se a noiva não está se preocupando com aquilo que o noivo deu, a unção, vai ter que ficar. Me compreendeu? A noiva não quer saber, não está prestando atenção, está achando que está vivendo, a banda voou. Quando voar, alguém terá que ficar. O noivo, na tradição, bem, sempre dá algo para a noiva, vai ter que guardar. Quando eu voltar, vai ter que estar na mão. Aí o noivo dá a unção, a noiva perde. O noivo dá a unção, o dote. A noiva perde. O que é que acontece? Vai ter que procurar agora, minha filha. Vai ter que procurar agora, meu filho. Para quando o noivo vir, você não está sem unção. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.